um guia para desfazer mitos sobre a síndrome de Down e ainda usar a linguagem correta. Atualiza Síndrome de Down, Trissomia do 21, é um livro de Alex Duarte e Vitória Mesquita, narrado por Vanessa Aragão. Atualiza Síndrome de Down, Trissomia 21, é um manual de fácil acesso que reúne conhecimento técnico, didático, vivências e convenções atualizadas sobre os principais assuntos relacionados à síndrome de Down, ou melhor, sobre a trissomia do 21. Uma leitura rápida e necessária que materializa a complementariedade dos olhares de Alex e Vitória. No livro, Alex apresenta o conhecimento de um educador social que está revolucionando a maneira como a sociedade se relaciona com as pessoas com a síndrome. Já Vitória fala sobre as experiências vividas na pele de uma ativista com T21 e compartilha as suas percepções sobre a forma como os outros lidam com a sua condição. Um legado e uma ferramenta para a adoção de boas práticas voltadas à inclusão. Vamos atualizar juntos? Luísa Mesquita é consultora de comunicação e também mediadora, mentora profissional de sua irmã, Vitória Mesquita. Sobre Vitória Mesquita. Vitória Mesquita é uma jovem de 23 anos, ativista, produtora de conteúdo, influenciadora digital e é a pessoa responsável por mudar a definição de síndrome de Down no Google por meio de uma campanha que realizou em suas redes sociais. Usando a hashtag @AtualizaGoogle, ela chamou a atenção do maior site de buscas do mundo, que até então conceituava a T21 como doença. Vitória participou da segunda temporada da Expedição 21, experiência que permitiu desenvolver ainda mais sua autonomia e seu crescimento pessoal. Atualmente ela estuda, namora, é atleta e agora orgulhosamente escritora deste livro. Busca desmistificar a síndrome de Down nas plataformas digitais com humor, criatividade e alegria. Vitória conta com a colaboração de sua irmã, Luísa Mesquita, que é consultora de comunicação, como sua mentora profissional e juntas realizam diversos projetos que contribuem para uma maior desmistificação e representatividade da T21 no Brasil e no mundo. Sobre Alex Duarte. Alex Duarte é graduado em Comunicação Social, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pós-graduado em Neurociências, educador social e diretor do filme e do Instituto Cromossomo 21. Há 15 anos é palestrante na área de inclusão, diversidade e autor de 5 livros. Foi o primeiro jovem no Haiti a documentar a missão de paz da ONU, premiado por esse trabalho no Festival de Cinema de Gramado. Estagiou na Fundação Roberto Marinho e foi um dos representantes do Brasil na ONU pelo Dia Internacional da Síndrome de Down e recebeu o título de cidadão brasileiro pela Academia de Letras e Ciências de São Paulo. Alex também foi professor do Ponto de Cultura Ação Cultural Integrada, projeto do Governo Federal e educador no programa Escola Aberta para Todos, no estado do Rio Grande do Sul. Seu filme Cromossomo 21 foi premiado em Hollywood e exibido nos cinemas do Brasil e agora está disponível em plataformas de streaming. O educador social também desenvolveu um método de empoderamento para pessoas com deficiência, a Expedição 21, que agora é também um objeto de pesquisa científica na Universidade de São Paulo, USP, que conta com a coordenação do neurocientista e médico Fernando Gomes e equipe. Realização Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. O livro Atualiza Síndrome de Down, Trissomia 21, tem distribuição gratuita com fins educativos, didáticos e é uma realização da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro,
na atual gestão da secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck. Criada em 1920, oriunda da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula, FUNLAR Rio, a secretária contribui para que este segmento da população tão estigmatizado ao longo do tempo fosse cada vez mais incluído nas políticas públicas. A partir de 2017, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência tornou-se subsecretaria, criada pelo Decreto 42.870. Em 2019, a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, SubPD, foi integrada à nova secretaria, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, SMDT. Porém, em 2021, na nova gestão do prefeito Eduardo Paes, a subsecretaria voltou ao patamar de Secretaria da Pessoa com Deficiência, SMPD, tendo mais autonomia para realizar projetos como este. A sua missão é promover o protagonismo da pessoa com deficiência e sua efetiva participação na sociedade. E sua visão é ser referência na concepção e execução de políticas públicas de promoção, acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência, a partir da execução dos serviços e programas oferecidos também para os seus familiares. Um olhar sem rótulos. Ao iniciar a leitura do livro Um Pocket de Alex Duarte com Vitória Mesquita, percebo a importância dessa leitura. Um guia para desfazer mitos sobre a síndrome de Down e atualizar a linguagem. Ele tira de forma clara e super objetiva todas as dúvidas que ainda perduram sobre o tema. Eu destaco 10 motivos para você ler este livro e conhecer sobre o assunto. Assim irá deixar de romantizar sobre o tema e irá excluir preconceitos e conceitos arcaicos sobre a trissomia 21. Por que ler esse livro? 1. Ele é um pocket objetivo e claro. 2. Ele foi escrito por quem tem propriedade para falar do assunto. 3. Ele é um texto sensível pela visão feminina da T21. 4. Ele traz um questionamento de valores sobre a T21. 5. Ele tem uma leitura simples e agradável. 6. Ele faz um relato real das vivências e experiências dos autores. 7. Ele é um manual, sem ser didático, sobre o tema. 8. Ele é um livro que não fala de diferenças, e sim de novas oportunidades. 9. Ele é um relato de perguntas que te levam à reflexão. 10. Ele faz uma apresentação clara de quanto ainda precisamos aprender sobre a T21. Acredito que com esse livro, os escritores e conhecedores do assunto estarão contribuindo para a sociedade, deixando claro que a conduta infantilizada para com as pessoas com síndrome de Down foi um grande desconhecimento coletivo e que ficou no passado. Hoje eles são autônomos, estão inseridos na sociedade com o devido respeito que todas as oportunidades que a vida adulta pode oferecer ao cidadão. Nesse livro, Alex Duarte e Vitória Mesquita lançam um novo, Furam a bolha que envolve o tema. Um olhar se inicia sem rótulos ou conceitos determinantes. Uma literatura real por quem vive e sabe sobre a vida. Helena Werneck é a atual secretária municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Fundou o Instituto Meta Social há mais de 25 anos, é cofundadora da GADIM, Aliança Global para a Inclusão das Pessoas com Deficiência na Mídia e Deficiência, e do ODIMídia, Observatório da Diversidade na Mídia, e recebeu a Comenda Dorina Gouveia Noil, oferecida pelo Senado Federal. As palavras fazem a diferença. Foi uma honra ser escolhida pelo Alex Duarte e pela Vitória Mesquita para escrever o prefácio deste pequeno grande livro. Conheço o Alex desde há muitos anos e temos uma história em comum neste caminho de luta para a valorização e inclusão das pessoas com deficiência. Vitória foi um prazer mais recente.
a descobrir nas redes sociais e tivemos um contato maior na época da campanha #AtualizaGoogle, já que fiz parte desta mediação para a mudança do texto sobre a síndrome de Down no maior site de buscas do mundo. Esta união feliz dos dois autores nos presenteia com uma obra que reúne conhecimentos importantes para que todos nós nos livremos dos mais variados estereótipos que temos perpetuado ao longo dos tempos sobre as pessoas com síndrome de Down, e também para aprender a nos referir a elas de maneira adequada, respeitosa e sem capacitismo. De maneira simples e amigável, o Atualiza Trissomia do 21 traz informações preciosas para quem não quer mais se equivocar nas conversas do dia a dia, em apresentações e aulas ou nos textos que publica. Convido a todos vocês a lerem esta publicação com atenção, praticarem todo este aprendizado no seu cotidiano e, claro, disseminarem esses novos conhecimentos com os familiares e amigos. Assim, a boa informação se dissemina e as pessoas com T21 terão o respeito que tanto merecem. Acreditem, as palavras fazem a diferença. Ana Cláudia Brandão é pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein, membro do Comitê Técnico Científico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Criança e Adolescente com Deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Agradecimentos. Eu, Vitória Mesquita, dedico este livro a todos os meus amigos com T21 e ao meu namorado. Nós podemos e nós somos capazes. Dedico também à minha irmã, Luísa Mesquita, que me ajuda na minha carreira, à minha família, que sempre me incentivou e me ensinou que eu posso conquistar os meus sonhos, e ao meu grande amigo e educador, Alex Duarte, que abre tantas portas grandiosas na minha vida e que ajuda tanta gente. Quero agradecer a Helena Werneck e à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro por fazer este livro tão importante para todos nós. Eu, Alex Duarte, dedico esta obra a todas as pessoas com T21 e seus familiares, que tornaram minha trajetória mais rica e inclusiva. Em especial a minha querida aluna Vitória Mesquita, uma das grandes influenciadoras da inclusão da nova geração. Também agradeço à secretária municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Helena Werneck, e toda a sua equipe pelo privilégio de tornar essa obra pública. Olá, queridos leitores! Se você deseja atualizar os seus conhecimentos ou aprender mais sobre o T21, Síndrome de Down, você está no lugar certo. Este pequeno guia foi preparado especialmente para você que deseja atualizar informações de quem nasceu com um cromossomo a mais e ainda desfazer mitos, estereótipos e usar a linguagem correta para quebrar preconceitos. Você já se deu conta de quantas vezes, sem perceber, replicamos informações equivocadas ou desatualizadas por um puro desconhecimento? Agora imagine o quanto isso impacta de forma negativa na vida de quem nasceu com a trissomia do 21, nos seus familiares e na sociedade. Recentemente acompanhei nas redes sociais o protagonismo da jovem com síndrome de Down, Vitória Mesquita, que iniciou uma campanha chamada #AtualizaGoogle para modificar o resultado da pesquisa do termo síndrome de Down. O maior site de buscas do mundo classificava a trissomia do cromossomo 21 como doença. Após a mobilização, o site passou a se referir à síndrome como condição genética e trouxe informações atualizadas através da médica Ana Cláudia Brandão, do Hospital Israelita Albert Einstein. Por meio de informações atualizadas e verdadeiras, é possível compreender que, assim como qualquer pessoa, quem nasce com trissomia do 21 vem ao mundo cheio de potencialidades,
Vitória Mesquita é uma dessas referências. Acessar informações corretas pode ajudar desde a classe médica na hora de dar a notícia aos pais após o nascimento, o fortalecimento da inclusão nas escolas, bem como a melhora na forma em que os veículos de comunicação e a imprensa tratam esse assunto. Foi por isso que resolvi convidar a Vitória para escrever comigo este pequeno e potente manual informativo. Selecionamos juntos as principais dúvidas e questionamentos que ainda confundem e dificultam a compreensão das pessoas em relação à trissomia 21. No formato de perguntas e respostas, este livro de bolso é uma ótima companhia para tirar suas dúvidas na hora que você precisar. Aqui, como estamos fazendo uma atualização sobre este assunto, vamos evitar usar síndrome de Down e começar a aplicar o termo trissomia 21, pois é desta forma que a maioria das pessoas com T21 querem ser identificadas. É um processo cultural e prático, mas que todos nós devemos fortalecer a partir de agora. Vamos juntos fazer essa transformação? Bora atualizar? A partir de agora, por meio de perguntas e respostas, nós vamos te ajudar a atualizar as principais dúvidas do universo da trissomia do 21. Vitória pergunta: como explicar o que é trissomia do 21 de uma forma simples? Alex responde: a trissomia do 21 é uma condição genética definida por um cromossomo 21 a mais nas células do corpo. Dentro das células, existem os cromossomos que carregam as informações sobre o indivíduo, sendo cada uma das células é que tem 46 cromossomos. Quem nasce com a trissomia do 21 possui 47. No Brasil, existem milhares de pessoas com trissomia do 21, sendo que 1 a cada 800 bebês nasce com essa condição. No mundo, são aproximadamente 6 milhões de pessoas. É muito importante compreender que a trissomia do 21 não tem qualquer relação com a religião, raça, condição socioeconômica ou qualquer ação que os pais tenham realizado antes ou durante a gestação. Assim, como não temos condições de prever o desenvolvimento de qualquer bebê, também não temos como dizer como determinada criança com trissomia do 21 irá ser no futuro. Afinal, cada um vai trilhar a sua jornada. Alex pergunta: por que muitas pessoas ainda acreditam que trissomia do 21 é uma doença? Vitória responde: as pessoas acreditam que é uma doença porque aprendem de forma equivocada. Muitos lugares ainda mostram essas definições erradas e as pessoas acabam confundindo com doença. Mas não é verdade, porque trissomia do 21 é uma condição genética. Por isso, eu mobilizei a campanha nas redes sociais para o Google atualizar essa definição. E deu certo. Eu quero ajudar a desmistificar a trissomia do 21 no Brasil e no mundo. Vitória pergunta: as pessoas com trissomia do 21 têm deficiência mental ou intelectual? Alex responde: deficiência intelectual. A utilização do termo deficiência mental se refere às questões psiquiátricas como depressão, síndrome do pânico e esquizofrenia, configurando-se como um quadro psiquiátrico ou doença. A deficiência intelectual não é uma doença. Alex pergunta: por que você aconselha usarmos a palavra trissomia do 21 ao invés de síndrome de Down? Vitória responde: porque Down foi uma homenagem ao cientista que descobriu a trissomia do cromossomo 21. O nome dele era John Langdon Down. O problema é que em inglês Down significa para baixo e muita gente acha que esse nome foi dado porque nós somos tristes, doentes, para baixo. Isso não é verdade. Para não ter essa confusão, muita gente prefere chamar de trissomia do 21
ou T21? Vitória pergunta: que tipo de acessibilidade uma pessoa com trissomia do 21 precisa? Alex responde: para responder, vou fazer uma pergunta para o nosso leitor. Você já teve dificuldade de compreender um edital de concurso ou um site, livro, filmes que apresentavam termos e conceitos técnicos? Se a resposta for positiva, você terá uma compreensão de como muitas pessoas com T21 se sentem em tempo integral quando não usamos a linguagem simples para nos comunicar. A acessibilidade de uma pessoa com deficiência começa pela comunicação. Para que esse acesso se dê de forma real, é preciso criar e adaptar conteúdos em linguagem simples, tornando a comunicação acessível. Tornar a comunicação simples significa adaptar as informações contidas em um texto, sejam elas orais ou escritos, utilizando palavras mais simples e curtas, com uma ideia ou uma informação de cada vez. O uso de metáforas também não é recomendado, já que a sua compreensão requer uma abstração que algumas vezes as pessoas com deficiência intelectual têm dificuldade em alcançar. Resumindo, opte por frases objetivas, curtas e por ideias mais concretas. Alex pergunta: existe graus de trissomia do 21? Vitória responde: grau? Só se for dos meus óculos. A evolução, as características físicas e o desenvolvimento de uma pessoa com T21 dependem de vários fatores, por exemplo, fatores clínicos, fatores genéticos, estímulos adequados, educação, disciplina, ambiente externo, entre outros, assim como acontece com todo mundo. Por isso, não existe classificação por grau entre as pessoas com trissomia do 21 e nem entre as pessoas sem a síndrome. Vitória pergunta: se não existe graus na trissomia do 21, por que algumas pessoas são mais autônomas que outras? Alex responde: isso depende de muitos aspectos. Por exemplo, as oportunidades e estímulos recebidos ao longo da vida, a expectativa que os familiares e o entorno têm sobre esta pessoa, fatores genéticos e meio ambiente. Além disso, não podemos esquecer que pessoas com T21 também podem ter diagnósticos associados que têm a chance de impactar a autonomia. Porém, é importante evitar comparações, afinal, cada indivíduo é único e pode alcançar a autonomia máxima dentro de suas condições. Alex pergunta: pessoas com a trissomia do 21 são todas iguais? Vitória responde: não. Ninguém é igual a ninguém. Tenho amigos pretos, brancos, loiros, morenos, altos e baixos. Uns são atletas, outros são artistas. Por exemplo, apesar de alguns de nós apresentar semelhanças físicas, cada um tem sua própria personalidade. A síndrome não nos define. Vitória pergunta: que escola é indicada para as pessoas com trissomia do 21 estudarem? Alex responde: a escola regular, que é um direito de todas as crianças. Desde 2016, com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o poder público tem a obrigação de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Essa determinação envolve todos os níveis de ensino da escola regular, seja ela pública ou privada. Alex pergunta: crianças com trissomia do 21 precisam estudar em escolas especiais? Vitória responde: isso não é bom, porque ficamos afastados das outras pessoas e nós precisamos de inclusão. Pessoas sem deficiência, com dificuldade na escola, não vão para as escolas especiais. Por que nós precisamos ir?
Ambiente inclusivo não é favor, é um direito e todos nós aprendemos algo muito importante para a sociedade que vai além da grade curricular. Aprendemos a respeitar as diferenças. Os centros especializados devem servir como complemento para o processo de aprendizagem. Toda criança com deficiência tem direito ao chamado Atendimento Educacional Especializado, AEE, no contraturno escolar. Vitória pergunta: alunos com trissomia do 21 atrapalham alunos sem deficiência? Alex responde: claro que não. As crianças sem deficiência não são prejudicadas por terem colegas com trissomia do 21. Inclusive, existem estudos que comprovam que crianças com e sem deficiência se beneficiam deste convívio. Além disso, várias pessoas com T21 estão conseguindo chegar aos níveis mais elevados da escolaridade, como ao ensino superior e alcançando o mercado de trabalho. Já existem inúmeras pesquisas com evidências científicas que revelam que a escola comum é o lugar para todas as crianças estudarem, conviverem e se prepararem para uma vida com mais autonomia. Alex pergunta: por que a sociedade considera as pessoas com T21 eternas crianças? Vitória responde: as pessoas têm mania de achar que somos Peter Pan. Nós crescemos como todo mundo e queremos ser tratados de acordo com a nossa idade. Nós podemos fazer tudo. Somos pessoas e queremos estudar, trabalhar, namorar, viajar e ter uma casa e uma família e ser parte da sociedade. Vitória pergunta: pessoas com trissomia do 21 vivem menos? Alex responde: não. A expectativa de vida aumentou muito, principalmente pelo avanço e desenvolvimento da medicina e o acesso aos cuidados de saúde. Também alcançamos uma mudança social com maior participação de pessoas com trissomia do 21 nos espaços e o aumento de oportunidades trouxe mais qualidade e expectativa de vida. Alex pergunta: pessoas com trissomia do 21 são amorosas e dóceis? Vitória responde: a trissomia do 21 não faz ninguém ser mais amoroso. Isso depende de cada um. Muitas pessoas com T21 ainda são infantilizadas e isso contribui para manter a imagem da criança amorosa. Só que precisamos compreender que, como todas as pessoas, a criança com síndrome de Down cresce, se torna adolescente, um adulto, envelhece e tem sentimentos como todo mundo. Vitória pergunta: quem possui trissomia do 21 tem a sexualidade aflorada? Alex responde: jamais. A sexualidade é igual à de todas as outras pessoas. Esta informação equivocada é porque a sociedade não considera a sexualidade das pessoas com trissomia do 21. Sendo assim, acabam reprimindo o sexo e a iniciação das relações na vida adulta. Sem orientação sexual correta, acarreta-se comportamentos inadequados e opiniões equivocadas. Alex pergunta: pessoas com trissomia do 21 podem ter filhos? Vitória responde: podem. Eu conheci pessoalmente a dona Isabel, que além de ter uma filha, tem vários netinhos. Antigamente, a ciência acreditava que pessoas com trissomia do 21 eram estéreis. Hoje existem inúmeros casos de pais com T21 e eu quero ter uma filhinha também. Vitória pergunta: todos os indivíduos com trissomia do 21 têm autonomia? Alex responde: cada ser humano é único e na forma de aprender e de construir a sua autonomia. O estímulo deve começar em casa, na família, se estender na escola e em todos os lugares de convivência. Infelizmente, pessoas com trissomia do 21 são mais protegidas e infantilizadas, o que prejudica o desenvolvimento da autonomia. Aprender a se virar sozinho, trabalhar, fazer coisas simples do dia a dia
e até mesmo morar sozinho são conquistas completamente possíveis. Em alguns casos, haverá a necessidade de maior mediação e apoio, mas de toda maneira é um processo maravilhoso para todos. Alex pergunta: por que chamar indivíduos com trissomia do 21 de anjos e especiais é um erro? Vitória responde: porque parece que somos todos iguais e que somos seres de outro mundo. Somos pessoas que acertam, erram e aprendem como todos, mas cada um do seu jeito. E ao usar a palavra especial, por exemplo, parece ser uma tentativa de justificar ou amenizar a nossa deficiência. Isso é preconceito. Vitória pergunta: a pessoa com trissomia do 21 não verbal vai conseguir aprender e se comunicar? Alex responde: com certeza. A gente tem várias maneiras de se comunicar e falar é só uma delas. Muitos indivíduos com trissomia do 21 não desenvolveram a comunicação verbal por causa da apraxia da fala, caracterizado pela dificuldade de programação e planejamento das sequências dos movimentos motores da fala, por decorrência de uma deficiência auditiva ou até pela complexidade de sua condição intelectual. Porém, a comunicação alternativa aumentativa, CAA, se apresenta como um grande conjunto de estratégias e ferramentas com potencial para aumentar a capacidade comunicativa em pessoas que não conseguem utilizar a comunicação verbal. Ela valoriza a expressão a partir de outros canais de comunicação, diferentes da fala, como gestos, sons, expressões faciais e corporais. Podem ser utilizados e identificados para manifestar desejos, necessidades e opiniões. Também podem ser usadas ferramentas tecnológicas como os aplicativos para auxiliar na comunicação. Lembrando que há inúmeros adultos com trissomia do 21 que são alfabetizados, possuem autonomia e não são verbalizados. Alex pergunta: o que mais atrapalha as pessoas com trissomia do 21? Vitória responde: além do preconceito, a superproteção. Ela atrapalha a nossa autonomia e a nossa maturidade. Eu quero explorar coisas do mundo. Eu gosto de receber ajuda, mas não gosto que os outros façam tudo para mim. Se eu não me jogar e tentar fazer as coisas por mim, eu nunca vou conseguir. Meu sonho é morar sozinha. Eu preciso aprender a lidar com os problemas porque a vida adulta é assim. Vitória pergunta: pessoas com trissomia do 21 podem ter autonomia e independência? Qual a diferença? Alex responde: sim, mas antes vamos entender juntos que ter autonomia não significa possuir independência e vice-versa. Independência tem relação com a competência de realizar sem suporte de outras pessoas as ocupações do dia a dia. Já a autonomia tem relação com a escolha, com a capacidade de tomar decisões, escolher desde a roupa que vai usar até o que quer comer. Conheço pessoas com trissomia do 21 que são autônomos, mas são independentes, como também há indivíduos com T21 que são independentes, mas que não aprenderam a ter autonomia. Esses termos se confundem, mas são independentes entre si. Será que você está usando termologias inadequadas para se referir à pessoa com a trissomia do 21? Se desejamos falar ou escrever numa perspectiva inclusiva sobre qualquer assunto que envolva pessoas com a trissomia do 21, é extremamente necessário usar os termos corretos. Termos e expressões são considerados apropriados em função de certos valores e conceitos em cada época. Assim, eles passam a ser equivocados quando esses valores e conceitos vão sendo substituídos por outros, o que exige o uso de outras palavras. Estas outras palavras podem já existir na língua falada e escrita, mas neste caso passam a ter novos significados,
Reunimos aqui várias expressões incorretas sobre a trissomia do 21, que costumamos ler ou ouvir em livros, revistas, jornais, programas de televisão, sites, aulas, bate-papo entre amigos e que fomentam ainda mais o preconceito. Vamos aprender? Os Downzinhos. A síndrome de Down é apenas uma característica que compõe uma pessoa. Quando falamos o Down, estamos reduzindo esta pessoa a características de uma síndrome ou classificando num grupo de iguais. Portanto, a pessoa vem sempre antes de qualquer descrição da sua deficiência e ela é única. Substitua por pessoa com síndrome de Down ou trissomia do 21. Erro genético, anomalia, aberração. As pessoas que nascem com a trissomia do 21 não são doentes e nem sofrem dessa condição. Usar a expressão erro genético, aberração ou anomalia é reforçar que ter uma deficiência é um erro. Substitua por condição genética. Risco de ter síndrome de Down. A palavra risco anuncia uma probabilidade de perigo, geralmente com ameaça física ou de insucesso para determinada situação. O termo reforça que nascer com síndrome de Down é um problema. Substitua por chances de ter. Portadores da síndrome de Down. A condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa. A pessoa não porta uma deficiência, ela tem uma deficiência. Substitua por pessoa com deficiência, pessoa com T21 ou pessoa com síndrome de Down. Outros termos e significados para abolir do vocabulário: inválido, doente, retardado, mongol. São termos pejorativos, carregados de ideias incorretas. Deficiente. O correto é pessoa com deficiência, pois a pessoa sempre vem antes da deficiência. Especial. Evitem eufemismos. Não precisa ter medo da palavra deficiência. Anjo, lição divina, cromossomo do amor. Esses termos desumanizam as pessoas com deficiência. Elas são pessoas como todas as outras. Exemplo de superação, guerreiros. Pessoas com deficiência não precisam superar a deficiência e nem lutar contra ela. Ter uma deficiência não faz de alguém guerreiro. Deficiente mental, doente mental, débil mental, demente, excepcional. O correto é pessoa com deficiência intelectual. Coitado, pobrezinho, incapazes. Pessoas com deficiência não precisam de pena, e sim de estímulo e oportunidades. Observação. Na dúvida, chame pelo nome. Referências bibliográficas. Guia do Jovem e do Adulto com T21, Síndrome de Down, Zan Mustak e Roberta Mustak e Patrícia Salmona. Da editora Menon, São Paulo, 2021. Capacitista em Desconstrução, como transformar nossos preconceitos em oportunidades de inclusão. De Alex Duarte, da editora Champions, São Paulo, 2021. Mude seu falar que eu mudo meu ouvir. Associação Carpe Diem, São Paulo, 2012. 10 coisas que você precisa saber sobre síndrome de Down. Movimento Down 2022, disponível em www.movimentodown.org.br/2016/010-Down/. Acesso em 13 de julho de 2022.
Como chamar pessoas que têm deficiência disponível em https://diversa.org.br/artigos/como-chamar-pessoas-tem-deficiência/ Tem diferença? Disponível em https://tem-o-artigo-da especialista-ana-claudia-brandão.html. Central Carioca de Intérpretes de Libras: Alisson Lemos, Aline Medeiros, Fernando Pereira, Vanessa Neves, edição André Bernardes.